robusto do sistema financeiro mundial. Então, a gente tem que saber exatamente o tamanho dessas sanções para depois entender os efeitos em alguns países, e particularmente o Brasil, né? A gente tem algumas preocupações a respeito de como isso daí pode desdobrar. Vamos ficar atentos. Nós estamos conversando com o economista André Perfeito. Nossa, André, tem tanta pergunta aqui para você que eu vou começar com a pergunta do Brasil, que é importador de fertilizantes. Inclusive, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro falou que a oferta russa para o Brasil poderia dobrar com os investimentos russos no Brasil nessa área. Vamos lá. Sanções internacionais impostas à Rússia podem, de alguma forma, prejudicar este comércio? Essa é a pergunta 1. Depois tem mais, André. Tá, vamos lá por partes. Então, olá, Sônia, tudo bem? Vamos tentar entender a questão do mercado de fertilizantes da seguinte forma. De fato, a Rússia ele é responsável por 30% das nossas importações de fertilizantes, né? Isso daí é bastante relevante, para dizer o mínimo, né? Pode ter uma disrupção dessa área, né? O que a gente teve esses dias recentemente, até a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, foi numa solenidade também, que está tendo investimentos russos em produzir fertilizante no Brasil, que é uma boa notícia, né? Agora, a gente sabe que, dado que a Rússia é uma grande produtora de fertilizante, que é uma indústria, vamos dizer assim, ligada à indústria de petróleo também, né? Alguns dos fertilizantes usam petróleo, outros usam amônia, enfim. A gente sabe que pode ter uma disrupção. Agora, eu estou numa dificuldade de precisar exatamente quanto pode ser o tamanho desse tombo, porque a gente não sabe exatamente o tamanho da sanção, então fica difícil para eu dizer, mas sim, a gente deve ter um ruído sim na parte de fertilizantes, mas eu também não acho que vai ser dramático para o conjunto da indústria, da agroindústria brasileira. Eu acho que a gente tem de outros lugares para comprar e também vai sair mais caro? Vai, mas eu acho que também não é que vai faltar o produto, por assim dizer. Olha só, André, então vamos lá na pergunta 2. O preço das commodities... Um B agora, né? Um B. Muita coisa para conversar com você, André Perfeito, que ajuda a gente a entender aí todo esse quebra-cabeças, quer dizer, sempre no nacional, mas agora ele está internacional. Joga nos ombros do André Perfeito. Tudo bem que ele é perfeito. Ele está acostumado com a gente. Nós estamos no meio de uma guerra, não dá para ele responder tudo, Tem pergunta, né? De $1 milhão, de $2 milhões, tem todas para André. Mas, André, essa eu acho que você vai responder. Se eu souber, estou respondendo, Sônia Agostinho, cara, isso aqui vai... Olha lá, ouvinte, você está notando isso. Então vamos lá. André, o preço das commodities subiram muito. Petróleo, gás, commodities agrícolas. O Brasil já e o mundo, né, que já vinha enfrentando um processo forte. Essa crise, olha só, vai levar o Banco Central a elevar ainda mais os juros? O que você acha? Vai. Assim, eu acho que assim, existia já uma trajetória de alta dos juros. Eu não sei se vai subir adicionalmente por conta, efetivamente, da crise, né? Não sei, dessa questão da Rússia e da Ucrânia, né? O que a gente pode ver, né, é uma pressão difusa em commodities, porque numa situação de conflito, obviamente, materiais básicos ganham peso, né? Desde a agricultura, energia, minério de ferro, enfim, across the board, que a gente fala, no mercado financeiro, todas as commodities podem... Por outro lado, a gente está vendo um fenômeno muito curioso, né? Quanto pior fica, ou seja, nesse sentido de commodities para cima, o real tende a ganhar força por dois movimentos. De um lado, a gente exporta commodities, né? Então, como o Brasil está com uma economia ainda fraca, isso implica dizer que a gente está importando menos, certo? A economia está fraca, a gente importa menos. Só que o preço de bens que são exportados estão num nível bom de preço. Então, a gente acaba tendo superávit e entra dólar. E quanto pior fica essa expectativa de inflação, etc., tal, bate nos juros. Quando bate nos juros, também entra dólar, porque a gente está pagando muito mais juros do que todos os outros países, né? A maioria dos outros países. E levando em conta que o Brasil tem que nos tornam mais blindados, por assim dizer, né? De um lado, você tem o pagamento de juros, mas a gente tem um nível de reservas muito bons, e a gente está na América do Sul, que é completamente distante desse conflito. Então, a gente acaba atraindo dólar. Isso para colocar o seguinte, por exemplo, o petróleo. No acumulado do ano, em 2022, ele subiu em torno de 27% em dólares, o preço do barril do petróleo. Só que em reais, dado que o real ganhou força contra o dólar, subiu só 13%. Só 13 é modo de falar, mas é metade da alta que foi o barril do petróleo. Imagina se o real estivesse ficando fraco. E esse jogo de taxa de juro, inflação, batendo no câmbio e commodity, é um jogo que está
a gente vai ter que mapear muito no detalhe, porque commodity agrícola, por exemplo, algumas está caindo em real esse ano, né, no acumulado do ano. De novo, não quero dizer com isso que a inflação esteja tranquila, de jeito nenhum, mas talvez piore menos na margem do que estava se imaginando. Então, quanto pior fica, mais sobe os juros. Quanto mais sobe os juros, talvez entre mais dólar. Entrando mais dólar, acaba ajudando, em alguma medida, suavizar essas flutuações, né, para a economia brasileira. Mas vai ser, de novo, estamos falando de um evento, além de muito triste, é um evento que é muito volátil, né, e a volatilidade disso exige um nível de atenção bastante forte com esses preços. Estamos conversando com o André Perfeito, vou interferir aqui. Você parou na 1B, né, Sônia? Então não perde aí a sequência. Pode deixar, Agostinho. Não, André, eu só queria saber o seguinte, parece, né, surge uma luz aí que a gente quer acreditar que seja de verdade, que talvez tenha sido iniciado um processo de negociação, né, entre o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia, até para evitar uma carnificina, né, que se avizinha caso Kiev seja tomada mesmo, caso a população ucraniana resista, enfim. E aí o caminho diplomático talvez fosse o único razoável. Mas se essa situação se estender por muito tempo, o que eu quero saber é o seguinte, quanto mais tempo demorar para um país como o nosso Brasil, que tem as suas dificuldades já internas, se demorar muito tempo, a tendência é que fique ainda pior para o Brasil? Uma solução rápida seria o melhor caminho para nós? Então, Agostinho, olha, não vai ter solução rápida a isso, não. Eu acho que vai ser essa discussão de sanções e por aí vai. Aí tem que lembrar o seguinte, os norte-americanos fizeram uma aposta muito arriscada. Qual que foi a aposta arriscada? Eles deram anos que eles estariam do lado deles e depois abandonaram os ucranianos. A verdade é essa, né? Agora, eles estão querendo retalhar de forma mais duradoura e persistente através de sanções econômicas. Se sanção econômica funcionasse, né, efetivamente, o Maduro não estaria ainda no poder, por exemplo, né? O regime do Irã teria sido também alterado. Então, a gente sabe que isso daí demora muito e pode-se encontrar pontos de equilíbrios sustentáveis, né? Isso que eu quero dizer. Não necessariamente uma sanção ela cria por si só uma alteração dos poderes, especialmente porque os russos se preparam com um nível de reserva um patamar importante. Eles adensaram a relação deles com a China, que é uma estratégia também de longo prazo de Moscou. Então, assim, não acho que vai ter solução rápida. Para o Brasil, eu acho que a gente tem que se apegar aos valores nossos tradicionais da nossa diplomacia, que é a solução pacífica de conflitos e, simultaneamente, sabendo jogar dos dois lados, né? Assim, sendo bem pragmático. Estou sendo aqui lembrando um pouco de Getúlio Vargas, aqui, como ele agiu durante a Segunda Guerra Mundial. Tem que falar com os dois lados. Eu acho que é muito pouco sábio, para dizer o mínimo, querer agora, especialmente agora que está tão no início, né? Eu acho que seria importante reafirmar a paz, porque isso daí é um princípio humano nosso e está na nossa Constituição, diga-se de passagem, e dois, ver dos dois lados ao mesmo tempo. Não dá para ficar comprando o lado agora, nesse momento. De novo, não seria uma atitude sábia, na minha opinião, para dizer o mínimo. André Perfeito, economista, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. André, você fala de sanções econômicas e lembra muito bem que sanção para ou fragilizar ou derrubar governo, você deu vários exemplos. Cuba também, não é? Quanto que foi imposto a Cuba de sanção e nada mudou até hoje, inclusive. Te perguntar sobre esse tal sistema SWIFT, que de repente invadiu o noticiário e que alguns analistas têm colocado o seguinte, olha, se o Ocidente de fato quiser retaliar economicamente a Rússia, é só mexer nesse sistema que de alguma forma integra os bancos mundiais. O que é isso, André? É isso mesmo? É uma ficção? É uma possibilidade real? Como é que você vê isso? Não. Então, o sistema SWIFT, só para explicar para as pessoas, assim, é um sistema de mensageria. Então, imagina, Thais, que você é um banco, eu sou outro banco. A gente se comunica através de um protocolo e sistemas que são esses. Então, se eu tiro você do sistema, você não consegue mais conversar com os outros. Tem alguns limites para isso, né? A ideia era pegar pesado em cima de toda a economia russa. Isso daí poderia ser desastroso para a Rússia. Mas é desastroso também para o mundo ocidental, especialmente para a Europa. Tenta imaginar quantos bancos alemães emprestaram dinheiro para empresas ou bancos russos, ou tem como contrapartida russos nos seus balanços. Poderia gerar uma crise grande financeira para o mundo agora. Eu acho que não seria muito sábio isso. E, de novo, muito efetivo, para dizer o mínimo. Isso de um lado. E de outro lado, você também tem o seguinte, tá bom, não pode ser via
os custos direto, mas como os custos estão em contato com os chineses vão colocar eles no tema. E, de novo, o presidente Putin, né, e principalmente o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, né, engraçado, toda vez que eu falo Rússia, quase vem a União Soviética falando, né? Toda vez que eu estou falando, vem quase... Isso entrega a idade, hein, André? Entrega. Não, mas também é porque eles estão jogando pesado lá períodos antigos, né? Mas, assim, isso daí, eles têm articulado com a China de um lado e, de novo, o presidente Putin, o Sergei Lavrov, eles estão organizando isso há muito tempo. Eles têm, por exemplo, bastante aderência a criptomoedas, por esse caso, até para se prevenir disso. Então, assim, o que está acontecendo na Ucrânia hoje é um negócio que está sendo planejado há anos, para não dizer décadas, né? Eles estão querendo se empoderar aos russos e entenderam que o momento geopolítico, e eles estão corretos, acho que nessa análise, pensando da ótica dos russos, né? É um momento oportuno, onde você tem uma troca de de chanceler na Alemanha, né? Saiu Angela Merkel, que era poderosíssima, sabia tudo, ela unificava a Europa de maneira muito forte. Saiu, ela colocou um presidente novo, já era um momento de fragilidade. Na França, o Emmanuel Macron está enfrentando muita dificuldade para a sua eleição, tem que lembrar que tem eleição na França agora. Na Europa, o Picard Festa particular quase perde o mandato aqui agora. E nos Estados Unidos você está com Biden, que está enfrentando também uma situação muito difícil, de novo, vou usar uma palavra forte, desde o abandono dos afegãos, que foi aquela saída desastrada dos Estados Unidos, né? Então, isso tudo em conjunto, né, cria essa perspectiva mais favorável para esse ataque nesse momento. E os russos estão aproveitando, né? Eles sabem que não vai ter sanção forte no curto prazo, e, de passagem, os chineses também estão de olho nisso, né? Os americanos abriram um passivo, por assim dizer, diplomático gigantesco à Ucrânia, à própria sorte, na minha opinião. E, André, a China, podemos dizer que a China está rindo à toa ou não é bem assim? Eu acho que, Sônia, sim, eu acho que a China entende esse momento como um momento bom para eles. Por que entende como um momento bom para eles? A grande disputa geopolítica dos americanos era com a China, né? Toda essa história da Ucrânia deslocou toda a atenção para outro canto do globo. Então, isso daí já é um ponto positivo. E dois, a China tem discussões territoriais que alguns dizem que está pacificado por uma questão de Taiwan. Tem gente que diz que é da China mesmo, e não é uma... Os taiwaneses não concordam, né? Tem toda uma questão do mar da China, que é uma área de passagem de boa parte do comércio nacional, que a China está querendo aquilo para ela. É chamado de Mar da China, mas são vários países que dividem aquele trecho do oceano, que está querendo para ela. Então, assim, no fundo, os Estados Unidos está mais fraco. E os Estados Unidos estando mais fraco, obviamente, isso é bom para a China. Claro, não sei se a China vai aproveitar o momento e sair tomando o que ela quer de todo lado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso é em Pequim, eu acho que eles entendem o momento como oportuno para forçar movimentos, e os Estados Unidos têm que se reorganizar, porque se os Estados Unidos não se reorganizar, vai ficar cada vez mais difícil, mais caro ele concentrar o poder em torno dele, né? Pelo menos eu acho que é essa que deveria, ou pelo menos pode ser a estratégia de Washington. Bom, André, e o Brasil, hein? A gente estava discutindo aqui, a Thaís não concorda muito comigo, e muita gente não concorda, tá tudo bem, que foi inadequada a visita do presidente Bolsonaro ao presidente Putin nesse momento. Nesse momento. A gente sabe que a Rússia é um parceiraço importantíssimo, faz parte dos BRICS, enfim, tá tudo certo. Ninguém está propondo que a gente vire as costas para a Ucrânia, não é isso. Mas nesse momento, muita gente indicava que não era o caso de fazer essa visita. E o presidente não se pronunciou ainda adequadamente, até passou um pito no vice-presidente, né? Então ele está resistindo a tomar uma posição. A gente entende essa situação, mas é algo que vai de encontro à tradição brasileira. A tradição diplomática brasileira, de se posicionar, e nesse caso, está claro, se posicionar contra a agressão da Rússia. O que isso pode acarretar para nós, para a nossa economia ou não? Esse é um detalhe que não faz tanta diferença. A gente está sabendo aqui que internamente essa postura não clara do presidente está causando mal-estar dentro do governo. Mas para nós, brasileiros, o que isso implica? Eu acho que dificilmente vai sobrar sanção para o Brasil só porque a gente não se alinhou automaticamente aos Estados Unidos ou ao mundo ocidental, aos europeus. Só que, assim, é uma atitude que não necessariamente foi
Correto. Eu em alguma medida, concordo tanto com você, Agostinho, quanto com a Thaís. Eu acho que, de um lado, faz sentido a gente, o presidente Bolsonaro ter ido à Rússia? Faz. Só que para fazer alguma coisa. Ele foi lá para não fazer nada concreto. Então, assim, isso que fica estranho. Fica um clima meio no ar, né? A gente teve esses dias a porta-voz do governo norte-americano apontou justamente que o Brasil não estaria bem alinhado aos valores ocidentais, enfim, ao mundo ocidental. Não tem por que fazer desse jeito, né? Eu insisto, né? Eu acho que seria o melhor momento reafirmar os valores nossos diplomáticos, reafirmar o que está na nossa Constituição, não é pouca coisa isso, está na nossa Constituição, e saber negociar com os dois lados o tempo todo. O Brasil tem uma posição estratégica maravilhosa, a gente é ocidental e BRIC ao mesmo tempo. Que país outro pode ser isso? Né? Então a gente pode fazer esse jogo, mas tem que ser um jogo combinado. Você vê isso daí que você colocou, Agostinho, é um mal-estar gigantesco. Como assim? O presidente não fala nada, está em campanha, pelo menos pelo que eu vi ontem, ele estava em campanha no interior de São Paulo, até aí tudo bem, mas ele poderia ter se posicionado a respeito disso. O vice-presidente faz uma fala dura, o general Mourão fez uma fala muito objetiva e muito dura, e depois ele é desautorizado. Então fica, sabe a impressão que bate fofo, sabe? Não é para valer. E, de novo, isso daí é uma mensagem, para além se você gosta dos russos ou gosta dos americanos, é contra a guerra, etc. e tal, é assim, num sentido bem pragmático, como de navegar melhor. E eu acho que não está sendo feitas escolhas, de novo, né, mas bem pensadas, na minha opinião, para dizer o mínimo. André Perfeito, economista-chefe da Necton, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, André. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. Linha Internacional. E olha, já que a gente fala sobre posicionamento do Brasil em relação a esse conflito, Jamil Chad, direto de Genebra, com novidades a respeito desse assunto ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Jamil. Mais uma vez, bom dia para você. Thaís, bom dia a todos. De fato, hoje tem a reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião extremamente importante, isso em Nova York, às 15h do horário de Nova York. E olha só, o Itamaraty instruiu a sua delegação lá em Nova York a votar a favor de uma resolução proposta pelos americanos contra os russos, no caso da violência, da violenta agressão contra a Ucrânia. Ou seja, o Brasil vai votar contra a Rússia hoje no Conselho de Segurança da ONU. É curioso, né, Thaís? Porque é tão óbvio que são, mas vira notícia justamente por conta dessa cacofonia interna no governo brasileiro, de um dizer que não, que é grave, o outro diz não é grave, mas eu não condeno. Enfim, tem uma cacofonia interna no governo brasileiro muito clara em relação à Rússia, isso, claro, uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro visitar o Putin, mas, aparentemente, essa é a informação que nós temos de dentro do Itamaraty, venceu, pelo menos no Conselho de Segurança, a posição interna do Brasil de que o Brasil tem que apoiar uma resolução que critique a Rússia pelos ataques que estão acontecendo